Olá, meus amigos, eu sou o Fernando, este é o canal Traíra no Caiaque e hoje o assunto é o trekking dos caiaques. Eu nem sei se pronuncia dessa forma correta, tá? Quer saber o que é? Quer saber a importância dele para os caiaques? Acompanhe o vídeo após a vinheta. Então, meus amigos, trekking é uma parada... É uma parada? Meu Deus, não. Comecei tão... Trekking. Trekking derivado de uma palavra em inglês, traduzida, se chama caminhada. Caminhada, mas não é o mesmo tipo de caminhada de walking. Tá? Walking é uma caminhada normal, uma pessoa caminhando. Né? O trekking é um termo mais técnico usado entre o percurso que você vai percorrer, sendo ele com moto, carro, caiaque, o que for. Então, o percurso que ele percorre, meu Deus. Não, então é como que ele vai desenvolver nessa caminhada, entendeu? Então, trekking é uma palavra derivada do inglês que vem dos gringos. Eu acredito que seja até um termo mais americano, tá? Então, basicamente, a palavra significa isso. O trekking vai definir para você, quando a gente fala o trekking do caiaque, ele vai definir para você o caiaque que mais mantém o curso na hora de desenvolver. Tá? Então, o que acontece? Quando você vai remar um caiaque, você não rema no centro do caiaque, você rema para uma lateral e para outra. E aí entra uma questão de física. Você já estudou física? Procure uma coisa chamada ação e reação. Você vai entender que uma vez que você causa uma ação remando para uma lateral, ele tende a ter uma reação que é ir para o lado inverso da onde você está remando. E eu vou explicar isso, o porquê. Bom, meus amigos, uma explicaçãozinha bem rápida da lei da física, que é ação-reação, tá? Quando você tende a empurrar algo, algo tende a empurrar você. Mas a tua força pode ser maior e você conseguir empurrar e ele está exercendo uma força menor e está te contraindo. Então, assim, é possível que você não consiga empurrar algumas coisas, é possível que você consiga empurrar menos outras e é possível que você consiga empurrar muito mais algumas outras coisas. Tá? A questão da lei da física, vou citar um exemplo. Se você tentar empurrar um poste, você não vai conseguir. Por quê? Diz a física que você empurra ele e ele te empurra de volta. E devido a ele ter uma força maior que a tua, você não consegue. Caso você tivesse maior, ele quebraria e seria empurrado para a direção que você está exercendo a força. Então, o que acontece? O que isso tem a ver com caiaque, com trekking? Isso tem a ver o seguinte. Quando você rema, você exerce uma força. Você exerce uma força lateral, não é reto. Lateral. Então, o caiaque, como ele é simplesmente uma boia em cima da água, você está exercendo uma força. Mas, devido a ele estar fazendo um nome que nós chamamos que é aquaplanagem, que é deslizar sobre a água, então ele exerce uma força mínima contra você. Você exerce uma força contra ele, ele exerce uma mínima. Então, você acaba empurrando ele. Então, você remou de um lado, ele empurra para o lado ao contrário. Tá? Isso é o que nós chamamos de trekking, porque você vai remar e ele vai virar. Se você continuar remando do mesmo lado, ele vai fazer mais curva. Se você remar para o outro, ele vai tentar voltar. Então você vai ficar naquele sistema, vai para um lado, vai para o outro, vai para o lado, vai para o outro. Bom, galera, eu fiz uns desenhos bem grotesco mesmo, tá? Bem tosco mesmo, mas é só uma base para vocês terem uma ideia, tá? Não, pelo amor de Deus, não me julguem. Eu quero mostrar para vocês no desenho grotesco que eu fiz, então. Repare o seguinte, na água, o caiaque, quanto menos atrito ele tiver com a água, atrito seria assim, quanto mais liso, quanto mais curto, mais estreito, quanto mais livre ele for embaixo, no casco, quando está em cima da água, mais ele tende a sair do curso. Reparem na figura. A água, ela sai do lugar de onde ela está para ir para outro lugar quando você rema. Então ela se move do lugar. Não tendo muito atrito para tentar frear e segurar ela vai simplesmente passar e vai ceder. Então teu caiaque vai virar. Agora o seguinte, montando uma quilha no caiaque. Tá? O pessoal deve ver muito isso em prancha de surf, em barco de vela.
existe uma quilha embaixo. Então vamos supor, uma quilha mínima ou a máxima, que seja, tá? Que o caiaque tem uma quilha. Exemplo, a foto, tá? Eu fiz uma quilha gigante num formato esquisito pra caramba. Mas enfim, quando você gerar aquela ação, na hora que o caiaque vai ser empurrado, aquela quilha forma uma parede tentando exercer uma força contra. Quer dizer, vai dificultar de ele ir para o lado. Então, dificultando ele para o lado e a água sendo uma aquaplanagem deslizando, então a tendência é que ele vire menos e vá mais reto. Quanto maior a quilha, maior a tendência a ir reto, porque essa força exercida vai ser freada na parede, conforme eu deixei na figurinha aí, uma figura bem tosca, né? Mas enfim, essa é uma tendência, tá? Ela faz uma frenagem na água. Então ela dá uma segurada e você consegue manter. Lemes de caiaque também mantém. E pedais, tudo essas coisas que tiver no meio do caiaque também ocorre de ser uma quilha no meio. Mas não vai ser o caso de você estar remando, então ele já vai manter o curso reto. Aqui eu quero mostrar daí nessa figura aí para vocês, aí, no caso que tem muitos caiaques que eles são formato W, tá? O famoso formato W, né? Que geralmente o caiaque ele tem um formato de V. Alguns modelos têm um formato de W que melhora a estabilidade. E nesse caso ele forma ali 2, 3 paredinhas que na hora de você remar ele tende a segurar e manter o curso, tá? Bom, figurinha ali bem mega ilustrativa, né? Se vocês repararem, o cara do fundo lá, você pode ver que ele já tá fazendo. O caiaque dele já tá saindo do curso no sentido a favor de onde ele tá remando. Quer dizer, ele deu uma remada com o braço, o caiaque saiu do curso e ele já tava remando o outro, ó. Reparem lá no fundo lá como é que ele já tá saindo da linha, né? Tende a manter menos o trekking. Ele tende a manter menos o trekking. Essa é a palavra melhor, tá? Palavra melhor. Nossa, meu Deus do céu. Agora uma outra situação que o pessoal pergunta bastante para mim, não é simplesmente ao fato de remar e manter o curso, tá? Fernando, tô parado pescando no ponto, arremessando a isca e o caiaque fica virando. Eu não tô nem remando, não tô nem andando, ele fica virando e atrapalha muito a pescaria. Eu sei que atrapalha, eu mesmo xingo muito nas pescarias, mas claro que eu não vou botar isso no vídeo para vocês verem. Então, o que acontece é o seguinte. Existem duas situações nesse caso. Tá? Uma é a água está empurrando debaixo do caiaque e a outra é a água está parada, mas o vento está empurrando o caiaque. São duas situações diferentes. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, um caiaque, vou botar ali, ele não tem quilha, não tem nada. Então, se a água empurra ele e ele não tem quilha, não tem nada, ele tende a manter. Ele tende a manter, mesmo porque você é o centro, você está no centro do caiaque. Então, ele tende a manter você na direção. Por quê? Porque a água está passando de lado em você. Ela está passando de lado. Você está parado, não está andando e a água está passando de lado. Tá? Ela tende a não mexer. Se você tem, por exemplo, um leme ali embaixo, ou um pedal, ou uma quilha, tá? Se a quilha for inteiriça, ele tende a te empurrar mais rápido. Se tiver, por exemplo, um pedal, ele tende a fazer a empurrar aquela área do pedal e a outra área que é livre não. Então o que acontece? Ele acaba girando. Tá? Esse é um exemplo que é debaixo d'água. Tá, agora a situação ao contrário. A água está parada, mas está batendo vento. E o que acontece? Se não tiver quilha, a direção que o vento está te empurrando, é possível que ele vire você ou não. Vamos supor que seja lateral. Então ele não viraria, você não tem quilha, não tem nada. Mas, se tiver uma quilha em um ângulo específico, um leme, um pedal, algo do tipo, ele vai sim frear mais uma situação, porque o vento está empurrando o caiaque, mas aonde tem aquela quilha maior, a água vai estar segurando, então ele vai estar girando. Ele vai estar girando. E isso é tão simples de explicar para vocês, porque eu tinha o Kayak Cast com o pedal, ele tinha uma quilha no bico, na parte de dentro da água, e ele tinha o pedal. Quer dizer, no centro tinha um big de uma quilha, que era o pedal, e na frente eu tinha no bico. O que acontece? A traseira ficava totalmente livre. E sempre que eu ia pescar, sempre, toda vez, eu parava reto, na direção do ponto, batia um vento, a traseira do caiaque girava. A traseira sempre girava, porque ela estava livre e existia pontos de quilha na frente e no meio. Então, é difícil de você falar assim, olha, tem um caiaque que vai ser perfeito naquele para mim parar para pescar, vai ser perfeito para mim parar para andar. É difícil.
é complicado, não é tão simples, tá? A menos que a quilha seja de ponta a ponta no caiaque, é mais complicado, tá? Quanto maior, melhor. Quanto menor, melhor. Mas aí vai influenciar muito aonde você está pescando, se está tendo vento, se não está tendo vento. Mas e aí? Quilha do caiaque, trekking do caiaque é extremamente importante? Eu preciso ter um caiaque com trekking bom? Não, gente. Todos os caiaques para pescar vão fazer você se locomover e ir pescar. Não é um problema. Agora, por que eu faço esse vídeo e explico isso para vocês? Porque se você estiver em dúvida entre 2 ou 3 modelos e eles estão te atendendo em todos os requisitos que você está procurando, pode ser uma diferença, tá? O que acontece? Se você pega um caiaque que não tem um trekking bom, ele vai ficar passarinhando. Passarinhando é o bico virando para um lado, virando para o outro, virando para o lado, virando para o outro. E isso talvez seja chato, mas não vai impedir de você de ir, não vai dificultar, não vai acontecer nada. Porém, se você pegar um vento um pouco em diagonal, esse vento vai estar empurrando o bico dele para um lado e você vai estar tentando corrigir ele remando sempre de um lado. Remou sempre de um lado e é automático, você vai cansar um braço, tá? É automático, isso vai acontecer. Então, assim, existe uma importância? É uma importância, vamos dizer assim, secundária, tá? O primeiro ponto que você tem que avaliar, se você quer que o caiaque desenvolva melhor, se você quer que o caiaque tenha mais estabilidade. E depois, lá por segundo ou terceiro lugar, você pode avaliar se ele tem um trekking bom, tá? Que manter no curso ajuda, tá? Outra dica que caiaques mais compridos e mais pesados é bem mais difícil deles terem o curso alternado na hora de você remar, porque daí a força que ele exerce contra a força que você está fazendo para remar é maior, tá? Então, mais comprido e mais pesado, eles têm a tendência a ter um track melhor já por natureza. Se tem uma quilha, fica top, dificilmente sai do curso, tá? O meu próprio Safari, ele tem poucas quilhas, mas eu digo para você que só por causa do tamanho e o peso dele, já é bem difícil de fazer curva no remo com ele. Então ele mantém o curso que é uma maravilha, é uma beleza. Então é isso, entendeu, galera? A importância do trekking é de repente você tá em dúvida entre 2, 3 modelos, você pode definir nisso, que vai te ajudar. É isso daí, galera. Queria agradecer vocês de coração. Muitíssimo obrigado. E sempre que eu tiver mais algum assunto a abordar sobre caiaques, estarei aqui fazendo mais um vídeo para vocês, tá bom? Muitíssimo obrigado. Um grande abraço. O trekking do caiaque. Trekking do caiaque. O trekking do caiaque. Se você esperou até agora para ver esse vídeo, eu só tenho uma coisinha para dizer. Aquilo ali, ó, é novidade.